Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise definitiva de todas as lutas que a WWE passou nos seus PLEs em 2025. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre quais foram as melhores e quais foram as piores lutas exibidas em shows especiais da WWE esse ano, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like agora, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que você gostou do vídeo e isso força eles a divulgarem mais a gente, beleza? Então vem com a gente para um resumo do que foi 2025 no mundo dos especiais da WWE. Então vamos começar aqui com a... Vamos abrir aqui, cadê? Ah, tá aqui a nossa telinha das tier lists. Bom, nós temos aqui, gente, todas as lutas que aconteceram em especiais da WWE. É importante a gente dizer que especial não significa Saturday Night Main Event, tá? Saturday Night Main Event não foi considerado nesta lista de lutas de especiais. Por quê? Porque Saturday Night Main Event é um show televisivo gratuito premium, tá? Outra coisa, não foram considerados aqui os especiais da NXT, só foram considerados os especiais do main roster, tá? Então, NXT Stand and Deliver, Battleground, nada disso entrou aqui na nossa lista. Outra coisa, nenhum crossover entrou aqui. Então, os PLEs do tipo Worlds Collide não apareceram aqui, tá bom? Então, só apareceu os PLEs clássicos do main roster, tá? Então, vai ser com base nisso que a gente vai avaliar as lutas do ano. E a gente vai avaliar elas como lendárias, memoráveis, legais, ruins e lixo, tá? Então, qual é a diferença aqui da lendária pro memorável? Pra mim, lendária é 4 estrelas e meia pra cima, tá? Então, vai ter luta que eu vou provavelmente errar, vou ter mudado a minha opinião em relação ao passado, tá? Então a gente vai ter que avaliar aí mais ou menos como é que é a nossa percepção hoje, no final do ano. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro de 2025. Como é que vai ser a minha percepção hoje em relação ao começo do ano, quando acontecer essas lutas, tá? Lembrando também que eu assisti todas essas lutas, tá? Eu assisti todos os shows ao vivo. Apesar da gente ter começado o canal algumas semanas antes da Elimination Chamber, eu assisti o Royal Rumble ao vivo. Eu já tava pensando em fazer o canal naquela época. Então, tudo começou aqui. Então vamos começar aqui. Nós temos, no Royal Rumble, nós temos o Royal Rumble feminino. Temos a luta de duplas entre Morricone Machine Guns e DIY. Temos aqui Cody Rhodes versus Kevin Owens pela unificação dos cinturões, né? Apesar de que o Cody era o campeão da WWE. E a luta de Royal Rumble masculino. E desde já eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não vou avaliar tanto pelo resultado ou pelo desempenho no ringue. Eu vou avaliar sobre como é que eu acho que a luta foi, como é que eu me senti assistindo a luta. E eu já vou começar falando que o Royal Rumble de feminino pra mim foi meh. Tá? Eu achei que foi uma luta interessante, eu acho que não teve nada demais. Sim, tiveram algumas estreias, tiveram alguns retornos, né? O principal retorno esse ano foi o retorno da Alexa Bliss, mas assim, foi uma luta interessante. No final das contas, o resultado não foi o que todo mundo esperava, Charlotte Flair ganhando, ninguém queria, foi um hate absurdo. É impressionante, a gente chega no final do ano com a Charlotte Flair novamente adorada pelo público como face, né? Como é que ela evoluiu ao longo do ano. Então, meh pra mim. DIY e Morricone Machine Guns, eu achei uma luta legal, de duplas, foi interessante. O DIY manteve o título, mas foi uma luta bem legal. Se não me engano, nessa luta teve o retorno dos Street Profits, né? Eles retornaram para atrapalhar. O Street Profits estava longe da WWE há meses e eles acabaram voltando. Cody Rhodes e Kevin Owens, cara, essa luta aqui, lendária. Tá? Essa luta foi absurda. Foi uma ladder match, né? Eles penduraram o cinturão Winged Eagle que o Kevin Owens havia roubado do Cody Rhodes no Saturday Night Main Event no final do ano anterior, e o campeonato da WWE. E quem pegasse os cinturões levava os dois. E aí, no final das contas, o Cody acabou ganhando, depois de mandar aquele Alabama Slam cabuloso no Kevin Owens do lado de fora do ringue. E aí depois ele foi pro ringue e fez a escalada nas escadas para poder pegar o cinturão. Então, para mim, lendária, uma das lutas lendárias do ano da WWE.
Agora vamos para o Royal Rumble masculino. E o Royal Rumble masculino, pra mim, foi ruim, tá? Nós tivemos pouquíssimos retornos, eu acho que não teve nenhum retorno. Lutador da NXT teve o Bron Breakker, que surgiu, né? Foi quando, assim, eu acho que ele já tinha aparecido no ano anterior. Não, ele já tinha aparecido no ano anterior, nesse ano ele tava ali no cenário do Campeonato Intercontinental, é verdade. Então não foi aqui que ele estreou. Mas assim, foi, cara, a luta, pra vocês verem, a luta não teve nada assim memorável pra gente lembrar, entendeu? Eu tô em janeiro, em dezembro. Se tivesse tido alguma coisa decente na luta, eu lembraria. E não teve. Cara, tinha umas historinhas meio esquisitas. O CM Punk eliminou o Roman Reigns e o Seth Rollins, e aí foi eliminado pelo Logan Paul, né? O John Cena perdendo a luta pro Jey Uso. Eu só não vou botar a luta como lixo, porque a luta em si, o Royal Rumble em si, foi interessante, né? Mas o resultado, a falta de spots memoráveis, assim, eu não lembro de nada do que aconteceu. Então, pra mim, o Royal Rumble foi ruim. Agora vamos para a Elimination Chamber. A Elimination Chamber feminina foi memorável. Essa sim. Tivemos vários lances legais. A gente teve o começo da luta em que a Naomi ela foi eliminada pela Jade Cargill quando a Jade Cargill voltou e atacou a Naomi. Tava a Naomi e a Liv Morgan no ringue. Ninguém sabia quem tinha atacado a Jade Cargill em 2024. Ela voltou, atacou a Naomi, arrancou a Naomi pra fora do ringue, né? E aí ainda puxou a porta da Elimination Chamber pra cima dela, né? A Naomi acabou sendo eliminada, a Jade Cargill foi embora. Depois teve a luta se desenvolveu muito bem. Nós tivemos aquele spot da Bianca Belair dando uma chicotada com com a trança dela, né? Acho que foi na Liv Morgan, cara. Uma chicotada que deu pra ouvir de longe. Essa luta foi muito legal. No final das contas, nós tivemos... Quem foi que venceu mesmo essa luta, meu Deus do céu? Foi a Bianca, né? A Bianca Belair venceu a luta e aí ela iria enfrentar a campeã o campeão mundial peso pesado no WrestleMania, só que aí a Io Sky ganhou da Rhea Ripley na luta no dia seguinte no Monday Night Raw e aí 2 dias depois, né, no Monday Night Raw, e aí começou o salseiro todo que desembocou na luta de triple threat delas da WrestleMania. Então foi bem legal. Aí vamos também para... Tivemos essa luta da Tiffany Stratton e Trish Stratus contra Kyle Ray e Nia Jax. Essa luta foi meh. Sinceramente, foi um fanservice pro pessoal do Canadá. Pra mim, não acrescentou em nada. E aí temos Sami Zayn e Kevin Owens. Luta não sancionada, lendária pra mim. Outra luta, assim, absurda. Os dois entregaram pra caramba, se destruíram no ringue. Se destruíram tanto que no final das contas o Sami Zayn sumiu do mapa por uns meses. E o Kevin Owens acabou saindo, né, da companhia. Ele se estraçalhou todo nessa luta, depois ele teve mais uma luta, se não me engano. E aí, há 2 semanas da WrestleMania, ele acabou tendo que abandonar a luta que ele iria fazer com o Kevin Owens, não, o Kevin Owens ia fazer a luta com o Randy Orton, né? E aí, faltando 2 semanas pro show, o Kevin teve que vir pro ringue. Pedir desculpas, falar que ele tava com o pescoço zoado e aí ele não poderia fazer a luta. E ele ainda não voltou, né? A gente não sabe que fim vai levar a carreira do Kevin Owens, o que é uma pena, né? Mas mostra o quanto que ele se sacrificou no ringue pela gente, nosso máximo respeito. E aí vamos para a Elimination Chamber masculina, que foi um lutão, né? Foi um lutão. Eu vou colocar ela como memorável também, tá? Não, vou colocar ela como lendária. Essa Elimination Chamber foi muito boa também. Nós tivemos aqui várias situações interessantes, né? Nós tivemos, principalmente, o mais memorável da luta foi o final dela, né? Seth Rollins eliminado pelo CM Punk. O John Cena e o CM Punk, eles se enfrentam no ringue. Aí, o Seth Rollins, que havia sido eliminado, volta, dá um stomp no CM Punk, né? E aí o John Cena se aproveita, faz aplica o STF no CM Punk, e aí o CM Punk apaga, se eu tô bem lembrado, né? E aí o Seth Rollins fica gritando do lado de fora da jaula, o John Cena ganha a luta, ele vai... E aí depois dessa luta tem o infame heel turn do John Cena, né? A gente não vai considerar isso nessa avaliação, mas a luta em si foi lendária, tem bastante coisa pra gente lembrar, então eu acho que foi uma luta legal. Agora vamos pra WrestleMania, né? E vamos começar com uma polêmica aqui que eu sei que vocês não vão gostar.
tá bom? Aliás, eu não sei nem porque eu tô com esse fone aqui na minha cabeça, mas enfim. Uh, cara, Gunther e Jey Uso, WrestleMania, eu achei uma luta legal, tá? Não importa o que vocês falam, muita gente reclama por causa do resultado da luta, que o pessoal não gostou do Jey Uso como campeão. E assim, a gente tem uma coisa, né? Os americanos chamam de hindsight, né? Que é aquela visão, que é a visão enviesada do que a gente viu depois. E a gente tem que se segurar um pouco para não usar esse tipo de viés da gente ver o que aconteceu depois para a gente avaliar o que aconteceu lá atrás. Tudo bem, muita gente não era fã do Jey Uso, não achava que ele seria um grande campeão, mas eu acho que pelo momento, eu acho que foi uma luta legal. Eu acho que o Gunther ajudou o Jey Uso nessa luta, eu acho que o grande problema foi o final dela, o Gunther batendo muito rápido e tudo mais. Mas enfim, eu achei na época o resultado legal. Depois eu me amarguei profundamente que isso sequer aconteceu. Agora temos o War Raiders contra a New Day. Essa luta foi ruim, tá? Essa luta foi ruim. Essa luta aqui foi, nem devia ter acontecido na WrestleMania. Devia ter tido a luta TLC que aconteceu no SmackDown posterior entre o Morricone Machine Guns não. Foi o DIY, o Street Profits e o... Foi DIY, Street Profits e Morricone Machine Guns. Acho que foi isso, né? Foram 3 duplas na luta. E aí o Street Profits mantiveram o título. Essa luta aqui nunca deveria ter acontecido. Ela só aconteceu na WrestleMania para os War Raiders virem fantasiados dos bonequinhos dos personagens de Clash of Clans. Isso aqui é ridículo. A luta em si foi ruim, não teve dinâmica nenhuma. Foi ruim, vou deixá-la aqui. Agora temos Naomi e Jade Cargill. E, cara, porque a gente tem visto da Jade Cargill hoje como a Jadeberg, cara, é surpreendente que essa luta sequer tenha tido uns 10 minutos. Eu vou colocar ela na categoria de meh, e isso é um elogio pra Naomi, tá? Que ajudou muito a carregar essa luta. Agora, LA Knight e Jacob Fatu eu vou botar como uma luta memorável, tá? Eu acho que foi uma luta bem interessante. Tiveram bons spots. O Jacob Fatu acabou vencendo a luta, ganhou o primeiro campeonato de simples dele na WWE. Foi um grande momento, foi uma das melhores lutas da WrestleMania do ano. Depois tivemos El Grande Americano contra Rey Fênix. Deveria ser o Rey Mysterio, a imagem é do Rey Mysterio, mas o Rey se machucou, né? Ele se machucou na sexta-feira antes da WrestleMania e acabou que não pôde fazer a luta. Entrou o Rey Fênix e aí o Rey Fênix perdeu para o Grande Americano, que nesta época era feito pelo Chad Gable. Eu vou colocar essa luta como ruim, porque ela também não ajudou ninguém. Particularmente, eu acho que foi um grande erro da WWE fazer essa luta acontecer. Eles deveriam ter suspendido essa luta no momento em que o Rey Mysterio se machucou. Agora vamos para Tiffany Stratton e Charlotte Flair. Essa luta ela foi uma luta de 2 metades. A primeira metade dela foi um lixo, a segunda metade dela foi legal. Então por isso eu vou colocar na média como uma luta ruim. Tá? Na primeira metade a Charlotte simplesmente não estava lutando legal, assim, as duas estavam, parece que a Tiffany ficou nervosa, achando que a Charlotte estava dando chute, assim, cara, foi muito esquisita essa luta, tá? Então, eu vou colocar ela na categoria de ruim. E aí o main event, né? O main event, Seth Rollins, Roman Reigns e CM Punk, main event da noite 1, uma luta lendária, né? Uma luta lendária, com a traição do Paul Heyman no final, atacando tanto o CM Punk quanto o Roman Reigns, e aí se aliando ao Seth Rollins. Foi uma luta lendária, não tem nem o que discutir, deu um kickstart de toda a storyline da Division no ano de 2025, então com certeza o main event da noite 1 foi lendário, assim como foi a luta de abertura do ano entre Rhea Ripley e Sky e Bianca Belair, uma luta também lendária, inclusive na minha opinião a melhor luta da WrestleMania, tá? Essa luta aqui das meninas foi melhor do que o main event da noite 1, na minha humilde opinião, tá? Um lutaço. No final das contas, a Io Sky entrou e saiu como campeã, né? E a Bianca Belair, coitada, acabou quebrando o dedo no processo, ela ainda não voltou. Nós estamos em dezembro, o WrestleMania aconteceu em abril, ela ainda não voltou desse dedo quebrado dela. Bom, realmente foi um lutaço, foi muito legal. Drew McIntyre e Damian Priest numa luta de Street Fight. Foi, acho que uma Las Vegas Street Fight, né? Vegas Strip Street Fight, alguma coisa assim. Essa luta, a estipulação dela foi basicamente uma briga de rua. Foi uma luta memorável, tá? É impressionante como o Drew McIntyre ele carregou essa luta. No final das contas, ele venceu a luta contra o Damian, teve o seu momento WrestleMania.
se vingou do que aconteceu um ano antes, quando o Damian Priest fez o cash-in no Drew McIntyre e fez o Drew perder o campeonato mundial depois do Drew vencer o título contra o Seth Rollins. Então, foi legal de ver, foi uma luta bem interessante. Depois nós tivemos a Fatal 4-Way pelo campeonato intercontinental. Dominic Mysterio, Finn Balor, Penta e Bron Breakker. Essa luta também foi memorável. Foi memorável muito em função da vitória do Dominic, tá? A luta em si foi boa, mas a vitória do Dominic e a primeira vez que ele deu uma roubada assim para poder vencer, né? Eu achei que foi muito legal. Se eu tô bem lembrado, o El Grande Americano interferiu nessa luta. E aí o Dominic vence, ele vai embora, depois ele volta pra comemorar com o público, né? Primeira vez. Ele tava já tava mega hypado com o público, né? Foi aqui que começou esse hype enorme do Dominic Mysterio na WWE. Foi uma luta realmente memorável. Agora aqui temos a luta do Randy Orton contra um lutador misterioso que acabou sendo Joe Hendry, né? Joe tocou a música do Joe Hendry pra delírio da galera. Cara, foi uma luta ruim porque foi uma luta de 4 minutos, foi um squash, né? Foi, na verdade, só pra dar um spot pro Randy Orton na WrestleMania. Depois nós temos AJ Styles e Logan Paul, uma luta que é subestimada, mas que no final das contas não teve muito hype, então vou botar como meh. Foi uma luta legal, mas eu vou deixar como meh porque ela não teve hype, no final das contas não levou a mais nada. Depois disso temos a luta que deveria ter acontecido das campeãs de duplas, né, a Judgment Day, com Liv Morgan e Raquel Rodrigues, contra Bayley e Lyra Valkyrie. A Bayley foi atacada no sábado, e aí ela foi substituída pela Becky Lynch, e depois a gente descobriu que a Becky Lynch havia atacado a Bayley. Tá? No final das contas, a Becky Lynch e a Lyra Valkyrie ganharam o campeonato de duplas na WrestleMania, apenas para perder um dia depois. Vou colocar a luta como... Eu achei que foi uma luta meh também. Eu achei que, assim, pelo retorno da Becky Lynch, eu vou deixar aqui como meh. A única coisa decente que teve da luta foi o retorno da Becky Lynch. A luta foi legalzinha, mas não foi muito mais do que isso. Agora que eu tô vendo que o Worlds Collide tá aqui, né? Eu falei que o Worlds Collide não ia estar aqui, mas ele tá aqui. Bom, pelo menos isso, legal. Agora temos Cody Rhodes e John Cena, né? Main event da WrestleMania. Cara, lixo. Lixo. Foi um lixo essa luta. E assim, foi um lixo por conta do hype que foi jogado fora. Um main event, um true main event da WrestleMania, ser ruim como essa luta foi. Assim, a luta em si foi 3 estrelas, vai. A luta em si. Mas ela foi desconexa, ela foi lenta. E ainda por cima tem a interferência do Travis Scott. E aí o Travis Scott aparece na foto. Cara, só de pensar que o Travis Scott aparece na foto do título, da comemoração do título do Cena de 17 títulos, pelo amor de Deus. A WWE conseguiu dar um tiro no pé com essa situação toda. Sinceramente, um absurdo. Agora nós vamos para o Backlash, né? E no Backlash aqui, aí já começa a ficar complicado, né? Que tem umas lutinhas aqui, eu nem lembro direito. Aqui nós temos uma Fatal 4-Way pelo Campeonato dos Estados Unidos. Damian Priest, LA Knight, Drew McIntyre e Jacob Fatu, né? Jacob Fatu era o campeão na época. Cara, essa luta aqui, essa luta foi legal, tá? Foi legalzinha. É o máximo que eu posso falar sobre ela, tá? Eu lembro alguma coisa dela, mas não lembro muito. Essa luta aqui, Bayley e Becky Lynch, foi legal. Essa aqui foi uma luta memorável. Se eu tô bem lembrado, foi quando a Becky Lynch ganhou o campeonato intercontinental. E aí ela ficou com esse campeonato até recentemente, teve uma run bem legal. E ela fez a carreira da Lyra Valkyria com essa luta e as lutas que tiveram a seguir. Tá? Então, memorável. Depois temos Dominic Mysterio contra Penta. Essa luta foi meh, principalmente pelo resultado, porque o Dominic manteve o título, todo mundo achava que o Penta iria vencer. O Penta não só não venceu, como não venceu até hoje. Nós estamos no final do ano e o coitado não ganhou um título de simples na WWE. É simplesmente terrível. Agora temos Gunther e Pat McAfee. Essa luta foi cara, foi um lixo. Eu vou botar ela como tendo sido um lixo por causa da... Cara, muito por conta do desperdício que foi botar o Gunther nessa posição. Tá? O Gunther havia perdido pro Jey Uso, batendo daquele jeito esdrúxulo.
E aí eles botaram ele numa field com o Pat McAfee, que na verdade é um comentarista, né? Sinceramente, eu não gostei, assim, se eu pensar a longo prazo, a luta não fez bem pra ninguém, tá? E aí o main event, Cody Rhodes e Randy Orton, Cody Rhodes e Randy Orton, John Cena e Randy Orton, né? Main event do Backlash, primeiro main event do John Cena como campeão da WWE e foi uma luta lendária, né? A gente não esperava que fosse tudo isso, mas foi uma luta, acho que eu dei 4 estrelas e meia pra essa luta. Foi muito, muito, muito boa, foi muito legal, principalmente a segunda parte da luta que eles vão pro lado de fora, né? Eles também usaram, né, o John Cena acho que usou o RKO, eles usaram um golpe um do outro, enfim, foi um salseiro, foi um show bem legal. A luta foi bem legal, o Backlash até que foi bem interessante esse ano. Agora vamos pro Outros Collide, cara, aqui vai ter muita luta que eu não lembro direito, tá? Nós tivemos essa luta de trios aqui, acho que foi LWO e, sei lá, Lince Dourado contra o Mister Iguana, Aerostar e Octagon Júnior. Não lembro. Cara, essa luta aqui, ela. Cara, do Worlds Collide ele foi bem divertido, tá? Então, essa luta aqui foi legal. Essa luta das meninas aqui, da Stephanie Vaccari e Lola Vice contra as duas lutadoras lá da AAA, foi uma luta legal também. Essa luta aqui do Psycho Clown, Pagano e. Não, acho que. Eu acho que. Não, essa aqui eu não lembro, esse lutador aqui. Foi o Mascarita Sagrada aqui? Agora eu não tô lembrado se era o Mascarita Sagrado, o baixinho. Contra o Santos Escobar e os Los Garza, né? Essa luta aqui também foi interessante, foi legal. Aí nós temos aqui essa luta pelo campeonato da. Acho que essa luta foi pelo campeonato dos Estados Unidos, no campeonato norte-americano da NXT. Acho que foi isso, né? O Devon Evans lutou, o Ethan Page lutou. Aí tiveram outros dois lutadores lá da AAA. Cara, o show em si, eles usaram muitos lutadores que hoje eles não usam mais, né? A gente não tá acostumado muito a ver esses lutadores. Essa luta foi legal também. Eu lembro dela. E aí a gente teve uma luta memorável, né? Que foi a luta do Chad Gable contra o Ali Rodel Vikingo. E infelizmente foi a luta que o Chad Gable aparentemente se machucou, né? Ou foi essa, ou foi a luta de escadas. A luta que ele fez de noite, que foi no Money in the Bank, né? O Worlds Collide ele foi de manhã. Ele lutou como Chad Gable, depois ele lutou no Money in the Bank como grande americano, né? E aí acabou que ele fez essas duas lutas e depois ele não apareceu mais. Ele tá contundido até hoje. Essa luta foi memorável, foi bem legal, tá? Vikingo acabou ganhando essa luta naquela época. Aí vamos pro Money in the Bank. Money in the Bank, o que nós temos aqui? Money in the Bank feminino, memorável. Money in the Bank masculino, memorável também. Os dois Money in the Banks foram muito legais, tá? Eu não, assim, eu colocaria quase os dois como lendários, mas eu acho que ficou faltando alguma coisa nas duas lutas, tá? Foram bem legais, foram bem interessantes, mas a dos homens em particular teve mais coisa interessante, né? A gente teve a interferência do Bron Breakker, a gente teve o Jacob Fatu traindo o Solo Sikoa, né? A gente teve o Penta, o LA Knight, o grande americano se estraçalhando. O Andrade brilhou muito nessa luta. Foi a época que relembraram que o Andrade ele existia, né? E aí, no final das contas, o Seth Rollins acabou ganhando o Money in the Bank. Aqui entre as meninas, o Money in the Bank foi ganho pela Naomi, surpreendentemente, né? E aí ela acabou fazendo o cash-in. Depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aqui nós tivemos Penta e Dominic Mysterio de novo pelo Campeonato Intercontinental, né? Não, minto. Não foi Dominic Mysterio, não foi Penta, não. Foi Dominic Mysterio e Octagon Jr., isso mesmo. Essa luta ela foi marcada no Outros Collide, do nada, e aí a luta aconteceu de noite. Essa luta foi legalzinha. Tá? Eu não vou botar nada além de... Eu vou botar lá no meh, sinceramente. Ela foi legalzinha, mas teve pouquíssimo tempo, serviu pra mostrar um pouquinho o Octagon Jr., mas a WWE não acreditou muito nele não, porque ele não tem aparecido muito nos shows que a WWE faz com a AAA. Aqui temos Lyra Valkyrie e Becky Lynch. Eu achava que a Lyra tinha ganho, tinha perdido o título no Backlash, mas não, ela manteve, né? Ela perdeu o título aqui no Money in the Bank, não foi isso? Eu acho que é isso.
Ela tá aqui na fotinha com a foto, com o cinturão ainda, é verdade, eu tinha esquecido disso. Mas todas as lutas da Lyra com a Becky Lynch foram memoráveis. Todas elas. Já o main event, Cody Rhodes e Jey Uso versus Logan Paul e John Cena, essa luta foi meh. No final das contas, essa luta nem, não acrescentou muito pra ninguém. Aliás, a gente vive num mundo em que na turnê de aposentadoria do Cena, ele lutou contra o Logan Paul 2 vezes, né? Ele lutou contra o Randy Orton uma vez, contra o AJ Styles uma vez, lutou contra o Logan Paul 2 vezes. Aqui nós temos, já vamos pro Night of Champions. Aí no Night of Champions nós temos algumas situações legais. Tivemos Cody Rhodes e Randy Orton. Essa luta foi legal. Ela abriu o show, foi legalzinha. No final das contas, o Cody acabou vencendo, né? Foi a final do King of the Ring, né? Aí o Cody Rhodes ganhou o King of the Ring aqui. E aí ele ganhou a chance de lutar contra o Cena no SummerSlam. Tivemos Rhea Ripley e Raquel Rodrigues, uma feud que eu nem lembrava que tinha acontecido. Mas eu lembro vagamente da luta. Eu achei a luta meio meh, sinceramente. Foi uma luta boa, mas que depois não teve grandes repercussões, né? Aí tivemos Sami Zayn e o nosso digníssimo Karrion Kross, e essa luta foi ruim, na minha opinião. Aqui foi quando eu tive certeza que o Karrion Kross simplesmente ele não tinha futuro na WWE. Porque ele só tinha o hype da promo e tal, mas no ringue ele já não estava entregando. Talvez ele já soubesse que o contrato dele ia vencer, e que a WWE só tava dando um agrado pra ele na despedida, assim. Entendeu? Pra ele poder fazer o nome dele e depois correr as indies. Enfim. Aí temos Jacob Fatu e Solo Sikoa, uma luta que teve a estreia lá do... acho que foi o Talatonga que apareceu aqui, e aí foi quando foi formado os MFTs de vez. Essa luta foi ruim, na minha opinião. Acho que ela teve até menos de 3 estrelas quando assisti o show. E no final das contas, Solo Sikoa acabou ganhando o título do Jacob Fatu, não ajudou a ninguém. Depois tivemos Jade Cargill e Asuka, uma luta que foi... Essa luta aqui foi legalzinha, muito em função da Asuka, tá? Mas no final das contas, a Jade Cargill ganhou o Queen of the Ring e acabou indo para o SummerSlam para poder enfrentar a Tiffany Stratton. Foi isso, né? Ela enfrentou a Tiffany Stratton no SummerSlam, isso aí. Aí agora nós temos o main event do Night of Champions, CM Punk e John Cena. Eu vou botar como memorável, a luta em si foi muito boa. Ainda teve a pipe bomb do John Cena e o Punk como Dr. Punkanomics antes da luta, né? E aí depois, quando a gente teve a luta, foi uma luta legal. Não foi tão boa, por exemplo, quanto a luta contra o Randy Orton, mas foi uma luta legal. Aliás, vou rebaixar pra legal, né? Ela não foi, assim, memorável, né? Mas foi uma luta legal. Agora vamos pro Evolution. Aí o Evolution, mano. Evolution é só coisa absurda, assim, porque o show foi muito bom. Tivemos Triple Threat, Bayley e Lara Valkyria contra a campeã, Becky Lynch, luta memorável. E a Becky Lynch saiu como campeã. Jacy Jane e Jordynne Grace foi uma luta legal. A Jacy Jane manteve o título. A Battle Royal... Não, essa aqui foi a luta pelo título de duplas, né? Foi uma Fatal 4-Way. Kabuki Warriors, Charlexa, Zaruka e Judgment Day. A Judgment Day manteve o título, foi uma luta legal. Tiffany Stratton e Trish Stratus foi também uma luta legal. Foi um fanservice, mas foi uma luta legal. Jade Cargill contra Naomi. Essa luta aqui foi legal também. Vocês vejam a Naomi carregando a Jade Cargill. Esse aqui foi meio que o encerramento da feud. Todo mundo sabia que a Jade Cargill ia pro título mundial. E a gente achava que a Naomi ia ficar aterrorizando a Jade Cargill, né? Teve o Battle Royal do Evolution, que foi legal também. No final teve a vitória da Stephanie Wacker, que ganhou a possibilidade de lutar pelo título do Campeonato Mundial Feminino. A gente veria essa luta depois. E aí, finalmente, tivemos Rhea Ripley e Io Sky. Io Sky campeã. Rhea Ripley a desafiante. E aí a luta teve o cash-in da Naomi, né? E a Naomi que fez o cash-in transformou a luta numa luta triple threat, uma luta lendária, uma das melhores lutas do ano, certamente, na minha opinião. Agora vamos para o SummerSlam. SummerSlam, 2 noites, tivemos várias lutas nesse show.
Vamos tentar ranqueá-las. Primeiro, Jey Uso e Roman Reigns versus Division, Bron Brons, né? Bron Breakker e Bronson Reed. Foi uma luta memorável. Abriu bem o SummerSlam. Nós tivemos a vitória do Jey e do Roman, com o Roman deixando o Jey fazer o pinfall e a finalização. Isso foi surpreendente, mostrou como que a WWE estava querendo que o Jey fosse empurrado. Aqui temos Charlexa versus Judgment Day. Eu nem lembro do resultado dessa luta, cara. Não foi aqui que a Charlexa ganhou os títulos. Elas ganharam os títulos depois disso. Eu vou botar essa luta como legal. Eu lembro que essa luta foi razoável. Depois tivemos de novo Sami Zayn e Karrion Kross. Essa luta foi ela foi melhor do que a luta do Night of Champions, na minha opinião, e foi a despedida do Karrion Kross da companhia. Depois do SummerSlam, ele teve o contrato dele extinguido, né? O contrato dele expirou. Tiffany Stratton, Jade Cargill. Nessa luta aqui, a Tiffany ganhou da Jade. Foi uma mega surpresa. Todo mundo achava que a Jade iria vencer. A Tiffany ganhou. Foi uma luta legal, tá? A gente vendo agora a Jade Cargill recentemente, a gente vê como que as demais lutadoras tinham que ajudar muito, né? A Jade Cargill nas suas lutas. Tivemos Randy Orton e Jelly Roll contra Roman Reigns, Drew McIntyre e Logan Paul. Foi uma luta legal, surpreendentemente, né? O Jelly Roll até que fez uma luta bem razoável, né? Treinou pra caramba, perdeu peso pra caramba. Foi uma luta legalzinha de ver. E aí, no main event, Gunther e CM Punk. Meu amigo. Com certeza foi uma luta lendária. CM Punk faz depois de uma luta de quase meia hora, faz o pinfall no Gunther, ganha o campeonato mundial. E aí vem o Seth Rollins, que havia estourado o joelho supostamente num Saturday Night Main Event, supostamente ia fazer a cirurgia, supostamente ia ficar um ano inteiro sem lutar. Depois de um mês ele joga as muletas fora, entra no ringue, faz o cash-in do Money in the Bank, ganha o título do CM Punk. Essa luta aqui, meu irmão, teve de tudo, e eu vou considerar o cash-in aqui porque foi tudo foi um balaio de gato só, tá? Então, com certeza essa luta foi lendária. Aqui, Rhea Ripley, Io Sky e Naomi, eu vou botar como memorável. Ela não foi tão boa quanto a Triple Threat do Main Event, mas ela também foi uma luta legal. Luta TLC 2 do ano, da divisão de duplas do SmackDown. O DIY, Andrade Ray Phoenix, Fraction, Morocini Machine Guns, Wyatt Six, que eram os campeões e ainda são, e o Street Profits. E o Wyatt Six sai como vencedores. A luta foi simplesmente lendária, foi simplesmente absurda. Uma das melhores lutas do ano, tá? A gente até já fez a Copa do Mundo das melhores lutas do ano, mas eu acho que eu não fiz das lutas de pay-per-view, eu fiz das lutas de televisão, né? Eu tenho que fazer uma dos pay-per-views. Essa luta aqui certamente vai estar perto do topo. Lara Valkyrie e Becky Lynch, uma luta que foi uma luta de Street Fight, não foi? Foi isso, né? Uma Street Fight. E basicamente aí teve aquele problema da Lyra Valkyria com o esganagato, né? Que acabou soltando da mão dela, ela teve que botar de novo, ficou feio pra caramba. No final das contas, a Becky manteve o título, né? E essa luta, ela acabou sendo estragada, o encanto da luta foi estragado por esse spot. Eu vou botar como legal, ela foi legal, podia ter sido melhor, tá? Solo Sikoa e Jacob Fatu, o Jacob acaba perdendo, né? O Solo Sikoa, ele manteve o título nessa luta. Essa luta, na minha opinião, essa luta foi ruim. Eu nunca achei que o Solo Sikoa e o Jacob Fatu casaram muito bem as lutas. É interessante isso. Eu não curti as lutas deles tanto assim. Aí temos Dominique e AJ Styles. Essa luta foi muito legal. Essa luta dos dois aqui, tá? Dominique e AJ Styles foi uma luta bem legal. E por fim, John Cena e Cody Rhodes pelo campeonato da WWE. A luta aqui, o Cody Rhodes ganha o título de volta de John Cena e o John Cena levanta o braço dele após a luta. Uma luta que a maior surpresa dela foi o face turn do nada que o John Cena fez na véspera do SummerSlam, né? A gente achava que não era legítimo, acabou sendo uma luta lendária, com certeza. Agora vamos para Clash in Paris, né? Clash in Paris, que foi um card bem interessante. Nós tivemos Roman Reigns e Bron Breakker. O Bron Breakker derrotou o Roman Reigns nessa luta. Teve ajuda, mas ele acabou derrotando. Foi uma luta memorável. White Six e Street Profits. Essa luta foi
legal, mas eu não lembro muito dela. Becky Lynch e Nikki Bella, essa luta foi ruim. Essa luta aqui particularmente foi ruim. Eu acho que foi a luta que ela deu aquele... Ela foi dar o disaster kick e errou a Becky Lynch por 1 metro, se eu tô bem lembrado. Sheamus e Rusev no Clash in Paris foi uma luta legal. Acho que foi uma Donnybrook Street, uma Good Old Donnybrook Rules match, né? Se não me engano. Foi aquela luta com os equipamentos de bar, né? Essa luta foi legal. John Cena e Logan Paul. Memorável. Aliás, eu tô quase botando ela na lendária. É porque... Cara, eu vou botar ela na lendária. Foi a primeira luta que o John Cena começou a aplicar os finishers de outros lutadores. Por causa disso que ela é uma luta lendária, tá? E ela foi muito, muito, muito boa também. Nós temos aqui também um Fatal 4-Way. Seth Rollins como campeão. Jey Uso, LA Knight e... Ih, mas quem, meu Deus? E CM Punk. Né? Foi um Fatal 4-Way. No final das contas, o Jey Uso atrapalha o LA Knight. Aí o Seth Rollins consegue escapar com a vitória e com o título. Foi uma luta memorável, mas eu não acho que tenha sido tudo isso. Acho que a melhor luta do Clash in Paris foi com certeza John Cena e Logan Paul. Agora vamos pro WrestlePalooza. E aí, meu irmão? John Cena e Brock Lesnar. Lixo. Lixo. Uma das piores lutas do ano. 10 minutos de squash do Brock Lesnar pra nada. Pra nada. Entendeu? John Cena foi humilhado nessa luta. Assim... cara, eu já até me estressei. Depois nós temos a reunião dos Usos contra Bron Breakker e Bronson Reed. Essa luta foi podia ter sido melhor. Tivemos Io Sky e Stephanie McMahon lutando pelo título. Essa luta foi memorável, mas podia ter sido melhor. Tá? Ela foi uma boa luta, podia ter sido melhor. Ela foi memorável pela vitória da Stephanie McMahon, que conquistou o título pela primeira vez. Aí nós temos Seth Rollins e Becky Lynch contra CM Punk e AJ Lee. O retorno da AJ Lee aos rings. Essa luta foi lendária. Foi uma luta de mais de 25 minutos que foi muito bem construída. Foi um fanservice absurdo. Com certeza foi uma luta lendária. E aí no main event, Cody Rhodes e Drew McIntyre mandaram uma luta boa, mas foi uma luta só legalzinha. Assim, que o Cody acabou vencendo. Foi a luta que a gente achava que o Drew McIntyre talvez pudesse cometer o crime, apesar de que foi a primeira defesa de título do Cody depois do SummerSlam. A gente achava que poderia rolar uma série de troca de títulos aí e acabou não rolando. Então foi uma luta apenas legal. E aí vamos pro Crown Jewel, né? Na verdade, aquela luta do Roman com o Bronson aqui no Clash in Paris, acho que o Roman ganhou. Essa luta aqui o Roman ganhou. Foi quando a luta que ele resgatou a Shula Fala, é verdade. Essa luta aqui foi a que o Bronson ganhou. Né? Essa aqui foi memorável também. Essa aqui foi memorável porque o Roman recuperou a Shula Fala, né? Que eram os tênis do Roman. E aí ele joga fora os tênis e tudo mais. E já essa aqui não. Essa aqui também foi memorável. Foi quando o Bronson Reed fez o pinfall no Roman Reigns. Essa aqui foi bem, bem, bem legal. Nós temos aqui a luta entre os campeões, né? Porque era a disputa do cinturão Crown Jewel. Stephanie McMahon e Tiffany Stratton. Foi uma luta legal, mas que foi meio curta. E no final das contas, a Stephanie McMahon ganhou, aplicando a primeira derrota da Tiffany Stratton no ano. Tempos depois, a Tiffany sofreria a segunda derrota, perdendo o título para a Jade Cargill. Se não me engano, no Saturday Night Main Event do dia 1º de novembro. Posso estar enganado. John Cena e AJ Styles. Lendária. Essa luta tinha que estar acontecendo em Paris, meu irmão. Até hoje eu falo isso. Quando o John Cena virou face, e já estava com as datas escassas, essa luta aqui, ela deveria ter acontecido lá em Paris. Ela não aconteceu. Eles em Paris fizeram uma luta do Dominic Mysterio contra o AJ Styles pelo Campeonato Intercontinental. O público foi a loucura. A luta aconteceu no Monday Night Raw após o Clash in Paris. E aí, essa luta aqui tava todo mundo clamando para acontecer. A WWE no final acabou aceitando e essa luta não teve nem build direito. Né? Ela foi uma luta que basicamente foi construída pelas mídias sociais. E quando aconteceu no Crown Jewel foi simplesmente uma luta absurda. Então, cara, essa luta absurda aqui, com a crowd lá de Paris, que é, na minha opinião, talvez top 3 crowds da WWE hoje, essa luta talvez tivesse sido a melhor luta do ano da WWE. Agora nós temos aqui
A luta entre Rhea Ripley e Io Sky contra a Kabuki Warriors foi o ápice do Absolute Dorama, que a gente não sabia que ia ser o final do Absolute Dorama, né? A Rhea e a Io acabaram vencendo, foi uma luta memorável, mas que a tristeza é saber que a WWE enterrou o Absolute Dorama aqui. Né? A Rhea Ripley, ela quebrou o nariz, acho que semanas depois, numa turnê no Japão, e aí acabou que ela teve que ficar fora da companhia um tempo e simplesmente enterraram essa história da Asuka com inveja, da amizade da Io com a Rhea e tal. Hoje você ainda tem ali uma dinâmica, né? Rolou alguma coisa ali na jornada pro Survivor Series. Pode ser que eles retomem isso, mas no momento o Absolute Dorama tá suspenso. Foi uma das melhores storylines do ano, né? E infelizmente a WWE esqueceu dessa história. E aí nós tivemos o main event, Cody Rhodes e Seth Rollins, que foi uma luta memorável, porque foi um lutão. No final das contas, o Seth Rollins vence o Cody Rhodes limpo. Quer dizer, limpo, né? Teve uma roubadinha lá durante a luta, mas não teve interferência na luta, né? O Seth Rollins, ele vence lá com uma roubadinha no final das contas, mas ele não teve interferência. O Seth ganhou do Cody, e aí nessa luta ele se contundiu. E aí ele se contundiu a Vera, que ele teve um problema no manguito rotator, né, do ombro. E aí, no dia seguinte, ele teve que dropar o campeonato mundial. Na verdade, uma semana depois, né? Na segunda-feira, chegou a ter uma luta de Number One Contender, que o CM Punk venceu. E aí, uma semana depois, o campeonato foi dropado, porque o Seth Rollins ia ter que se afastar por muito tempo. E aí, teve uma luta pelo título entre o CM Punk e o Jey Uso no Saturday Night Main Event, dia 1º de novembro, que o CM Punk venceu, ele é o atual campeão mundial peso pesado. E aí vamos pro Survivor Series, né? Survivor Series, bom, vamos lá. É o show mais recente. Nós tivemos aqui a luta do War Games feminino, uma luta que eu achei que foi legalzinha no máximo, tá? Tiveram alguns spotzinhos interessantes, nós tivemos a Io Sky pulando do alto da jaula. Esse é um show que eu superestimei muito, porque aconteceu no dia que o Flamengo foi tetracampeão da Libertadores, né? E a gente fez a live do tetracampeonato, então eu cheguei dando nota 10 pra tudo, né? Foi uma luta legalzinha, mas podia ter sido muito melhor, tá? Na minha opinião. John Cena e Dominic Mysterio foi uma luta memorável, porque ela teve várias interferências. Teve as meninas da Judgment Day acertando os finalizadores no John Cena. A Raquel Rodrigues, inclusive, aplicou terra na bomba no John Cena, foi bem legal. E no final das contas, teve o retorno da Liv Morgan, né? A Liv Morgan voltou, aí ameaçou trair o Dominic, depois ela traiu o John Cena, como o John Cena traiu o Cody Rhodes lá na Elimination Chamber, aí ela chuta as joias da coroa do John Cena, o Dominic consegue aplicar o 619, o Frog Splash, foi muito legal. Essa luta aqui foi realmente memorável. Aí tivemos Stephanie Vaccari e Licky Bella. Essa luta aqui, cara, ela foi meh pra mim. Sinceramente, não teve nada demais nessa luta. A Stephanie Vaccari manteve o título decisivamente. E essa feud a gente não sabe se irá continuar ou não. Temos que ver os próximos Raws. E, cara, o War Games do masculino foi meh também. Só não foi ruim por causa do mascarado que invadiu no final e criou alguma storyline pra gente. Tá? Mas a luta em si podia ter sido muito melhor. E eu acho que o maior contraste desse show do Survivor Series foi o fato que a AEW fez o Blood and Guts semanas antes, que era basicamente lutas de War Games. E as lutas da AEW, assim, bateram no chinelo, assim, esculhambaram com as lutas da WWE. As lutas da WWE muito sanitizadas por causa do público infantil. A AEW foi lá, meu irmão, meteu a violência, a pancadaria, sanguinolência pra tudo que é lado. Spots muito inovadores, né? Até hoje o spot que me fica na cabeça é a Marina Shafir pisando no caco de vidro para poder dar na cara. Acho que, não lembro se foi da Toni Storm, de quem que foi, mas foi um spot bem legal. Então, assim, cara, a WWE, ela foi, assim, escorraçada desse tipo de luta pela AEW. As lutas foram muito mais ou menos. Bom, essas então foram as lutas dos especiais da WWE. E quais foram as lutas que eu classifiquei como lendárias? Cody Rhodes e Kevin Owens, Royal Rumble.
Kevin Owens, Sami Zayn, Elimination Chamber, Unsanctioned. Essa luta aqui do Cody e do Kevin Owens, Ladder Match, luta de escadas. A Elimination Chamber masculina do Elimination Chamber. Triple Threat Main Event WrestleMania Noite 1, Seth Rollins, Roman Reigns e CM Punk, a luta da traição do Paul Heyman. Rhea Ripley, Io Sky e Bianca Belair, abertura da noite 2 da WrestleMania. John Cena, Randy Orton pelo título, Backlash. Io Sky e Rhea Ripley, Evolution com o cash-in da Naomi. CM Punk e Gunther, Main Event SummerSlam Noite 1 com o cash-in do Seth Rollins. Aqui a diferença é que a Naomi fez e transformou numa Triple Threat. E aqui a luta terminou com o CM Punk ganhando o título. E aí o Seth Rollins fez o cash-in depois. Mas eu tô considerando ela lendária até mesmo pela luta em si com o título do CM Punk. Primeiro título mundial do CM Punk no retorno, depois ele ganhou um outro no dia 1º de novembro e é o atual campeão mundial. TLC2 SummerSlam, das duplas do SmackDown. Cody Rhodes e John Cena pelo título, SummerSlam Noite 2. John Cena, Logan Paul, Clash in Paris. Cara, jamais imaginei que eu ia colocar uma luta do Logan Paul como lendária. Seth Rollins e Becky Lynch contra Punk e AJ Lee, WrestlePalooza. E John Cena e AJ Styles, Crown Jewel em Perth, na Austrália. Essas foram as minhas 13 lutas lendárias da WWE em 2025 e será daqui que provavelmente sairá o top 10 do ano, porque eu acho que a única luta que pode passar e entrar no top 10 de lutas do ano é John Cena e Gunther no final, né, na aposentadoria do Cena, dia 13 de dezembro, que eu acho que o Cena vai jogar tudo no ventilador e vai animalizar a WWE nessa jornada, nessa luta aí. Tá bom? Bom, galera, então essa foi a minha tier list com as melhores lutas de pay-per-view de PLS de 2025. Eu quero saber se você tem alguma luta que você gostaria de mexer, se você gostaria de colocar alguma luta para lendária, outra para memorável. Coloque aqui embaixo qual luta que você colocaria como lendária que eu não coloquei, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar ajudando o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês e eu espero e conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.